Depois da derrota para o Boa Vista no último sábado, pipocaram nas redes sociais alguns torcedores, não muitos, e até não tiro a razão deles, dizendo e perguntando e reclamando de que o Fluminense chegava à quinta partida do ano, perdia para o Boa Vista, apesar das outras 4 vitórias, e não tinha um time titular ainda. Eu discordo concordando, ou concordo discordando. Você vai entender melhor isso daqui neste vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, jornalista e tricolor. Este vídeo aqui é vídeo de análise nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, 2 dias depois de um jogo de Carioca, um dia antes da estreia na Sul-Americana. Vá ao estádio na Sul-Americana, você não tem desculpa quanto a isso, não. Vá! Ah, não, mas tá muito tarde, cara. Tenta dar um jeitinho aí, porque é o único jogo que tá valendo mesmo nesse mês de fevereiro em casa é o da Sul-Americana, contando que o da Copa do Brasil é fora de casa. Ah, não, mas tem semifinal de Taça Rio, tem final de Taça Guanabara. Cara, ganhar a Taça Guanabara não chega nem perto de passar de fase na Sul-Americana. Mas enfim, o assunto aqui não é Sul-Americana, o assunto aqui é like. Você deixa o seu aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos falar de time titular. Porque, como eu falei lá naquela abertura bem grande, por sinal, o Fluminense chega à sua 6ª partida e a torcida ainda não sabe qual é a escalação titular de Odair Hellmann. E isso eu acho que não é algo que Odair Hellmann está desesperado. Por quê? Não vejo ele trabalhando com time titular. 11 jogadores definidos aqui são esses. Como a gente no ano passado, todo tricolor sabia, até ali durante toda a Taça Guanabara e até no início da Taça Rio mesmo, a escalação titular do Fluminense. Eu lembro de cabeça, Rodolfo, Ezequiel, Matheus Ferraz e aí depois chega o Nino, né? Mas no caso iniciou com Matheus Ferraz e Léo Santos, às vezes. Enfim, o segundo zagueiro aqui era um zagueiro que rodou muito porque Digão se machucou, Ibanez foi vendido, enfim. Mas enfim, era Rodolfo, Ezequiel, Matheus Ferraz, um outro zagueiro. Aí vinha na lateral esquerda o Mascarenhas, né, depois passando para Caio Henrique, Ayrton, Bruno Silva e Daniel, depois passando para Ganso, Luciano, Everaldo e Johnny Gonzalez. Esse era o time. O tricolor sabia que esse era o time e que com todo mundo disponível jogariam tais jogadores, etc. Isso tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? Vamos começar aqui pelas vantagens. O Odair Hellmann não trabalha dessa forma, não trabalha tendo seus 11 titulares e o zagueiro, a zaga é Matheus Digão e Ibanez. Ah, mas Digão se machucou. Aí é Matheus Ferraz e Ibanez. Ah, Ibanez saiu. Aí, enfim, ele não trabalha dessa forma, né? Ou até mesmo na zaga, na defesa é até um pouco mais normal. Só que do meio pra frente, onde você tirar um jogador e colocar outro, pode mudar completamente o time, ele não faz dessa forma. Ele não tem o Ayrton, Bruno Silva, Ganso, ou Ayrton, Bruno Silva e Daniel, com Johnny, Luciano e Everaldo, tendo a mesma formação em todos os jogos. Não é dessa forma que ele trabalha. Quais são as vantagens de não se trabalhar dessa forma? A primeira, não fica refém de uma forma de jogar. E a segunda tem bastante a ver com a primeira também, que é não fica previsível, mas são diferentes. O primeiro, falando de forma de jogar. O Fluminense hoje, a gente já viu ele jogando contra o Boa Vista com o Yuri vindo buscar a bola no meio dos 2 zagueiros, ou seja, atuando quase que num 3-4-3 na hora de ter a bola. A gente já viu o Fluminense atuando no 4-4-2 com 3 volantes atrás, apenas um meia e 2 atacantes na frente. Já viu o Fluminense atuando no 4-1-4-1, jogando com um volante plantado, uma linha de 4 na frente e um centroavante lá. Já viu o Fluminense atuando de várias formas, com vários jogadores envolvidos. Ou seja, quando o treinador adversário vai olhar para o Fluminense e tentar montar o time dele de acordo com o Fluminense, ele não sabe o que vem por aí. Assim, tem alguns pontos igual, coloquei aqui, ó. Quando se tem um time forte, você impõe o seu jeito. Quando você não tem um time mais forte, você fica refém do que o outro time vai jogar e você é reativo. Reativo muita gente leva como retranca, não é. Ser reativo quer dizer que você vai esperar o outro atacar, vai esperar o outro ser ativo para você impor sua forma de jogar em cima da dele.
No caso de Fernando Diniz, a gente não tinha um time forte, só que o estilo dele era: eu vou mandar no jogo, seja contra Flamengo, seja contra Bangu, seja contra Ipiranga, River do Piauí. Eu vou mandar no jogo. É o jeito que alguns treinadores do Brasil que têm tido sucesso têm treinado, e que alguns que não têm tido sucesso também têm utilizado. No caso de Odair Hellmann, não. Ele não quer ter o controle do jogo, mas ele quer estar com esse controle na sua mão. Por que é diferente? O outro time achar que tem o controle do jogo. O que eu quero dizer com isso? Contra o Boa Vista, o Boa Vista se retrancou, o Fluminense ficou com a bola o tempo inteiro praticamente. O Boa Vista deu a bola para o Fluminense. Já contra outros times, como a gente espera que aconteça dentro do Campeonato Brasileiro, contra times mais fortes, a chance do Fluminense enfrentar um time forte, dar a bola para o adversário e segurar, tendo ele o controle do ritmo do jogo, dos contra-ataques, etc., é grande, porque o Odair Hellmann tem essa forma de jogar como principal, botar dois volantes ali meio fortes, etc. Por isso que, apesar da desvantagem ser demora para gerar entrosamento, que é o principal ponto de que muita gente está reclamando, chegamos ao 6º jogo e o time não está entrosado, dentro desse elenco do Fluminense eu não vejo isso como um extremo problema. Afinal de contas, foram 5 jogos, mas foram, 15 dias? Considerando aí 3 dias a cada jogo, hoje o Fluminense estreou dia 19, hoje é dia 3, bota aí 34, é 15 dias. São 15 dias só. Mesmo que o time principal estivesse jogando, estivesse goleando como foi no ano passado, lembrar que a gente goleou o Madureira, goleou o Americano, goleou o River do Piauí, etc. E quando pegou o Antofagasta, 0-0 no Maracanã, não conseguiu fazer o gol. Então, mesmo que tivesse isso, esses 15 dias eram muito pouco. E o entrosamento gerado, o legal, é que o entrosamento já está gerado para várias posições. Quando a gente chegar no Brasileiro, o Lucas Barcelos, vou dar um exemplo, não vai jogar não, tá? Vou dar um exemplo que é o que foi utilizado. Vai saber jogar na ponta e vai saber jogar no meio. Ou então a gente vai saber que ele não rende na ponta, mas rende no meio. Tô só dando um exemplo, esse daí tá fora, tá? No 31 não joga não, mas tô dando um exemplo. E além de tudo, o Odair Hellmann ainda teve o azar de não poder rodar o time no estadual, o seu time principal. Porque eu vou colocar aqui alguns jogadores do time titular, eu prometi, né, falar o que eu acho que será o time titular de Odair Hellmann, pelo menos o time que deve ser a base ali. Alguns jogadores são óbvios, e esses são os que eu considero a base do Fluminense. Quais são eles? Muriel, pra mim, Marcos Felipe não é o titular é Muriel, né? São posições que não tem discussão. Gilberto, e aí lembrando, eu não tô falando aqui dos jogadores que eu coloco como titular, tô falando do que Odair, é a cabeça do Odair Hellmann. Gilberto também não tem discussão, Gilberto é o titular na lateral direita, a zaga com Nino e Matheus Ferraz, pra mim isso também não tem discussão. Se a gente considerar tirando o Nino voltando aí só provavelmente no final de fevereiro, aí a gente pode entrar numa discussão de quem tá na frente, se é Digão ou Lucas Claro. Pra mim, na minha opinião, hoje eu colocaria o Lucas Claro, por exemplo, nessa terça-feira contra o La Calera. Mas eu acho que pra Odair, o Digão ainda tem um grau a mais para poder iniciar jogando. Mas enfim, a Nino e Matheus Ferraz também não tem discussão, e Egídio também como lateral esquerdo, esse aí também não tem discussão nenhuma. Ou seja, essa linha de defesa já tá entrosado. Ah, mas eles não jogaram juntos, etc. Mas Egídio já jogou com o Matheus Ferraz, o Gilberto já jogou com o Muriel. Tô dando exemplos aqui, não necessariamente isso aconteceu, mas já tá ali meio que entrosado. É óbvio que colocar esse time titular era necessário, pegar um jogo e colocar, ó, tá aqui a minha força máxima. Mas ia adiantar pouco considerando do meio pra frente, que eu acho que os óbvios do meio pra frente são apenas Hudson e Ganso, e quando não tiver Ganso, Nenê, e quando não tiver Nenê, Ganso. Pra mim esses dois, um dos dois vai ser sempre o titular do time. Acho que só esses dois, Hudson e Ganso ou Nenê. Eles não devem jogar juntos, porque até Marcos Paulo e Evanilson vão disputar posições com Fernando Pacheco, com Michel Araújo e com Wellington Silva, e de repente até com Fred se vier. Então assim, do meio pra frente a gente não tem uma equipe base. Pra jogar contra o União La Calera, como provavelmente, eu não conheço o time adversário, mas é o padrão, principalmente em primeira fase de Sul-Americana. Foi assim contra o Liverpool, foi assim contra o Nacional de Potosí, foi assim contra o Antofagasta no ano passado. O time vem retrancado para jogar a primeira partida fora de casa, no mítico Maracanã, e quando vai jogar em casa tenta o resultado. Então,
como foi esse o padrão, imagino que o Lacalheira venha dessa mesma forma. Então o Odair sabe que vai precisar de alternativas e o jogo contra o Boa Vista foi o primeiro grande teste. Só que, de que adiantar a gente colocar ali? Não poupa Nenê não, coloca Nenê no jogo, coloca o Egídio no jogo, coloca ali todo mundo que foi poupado e no ataque a gente tinha Felipe Cardoso e Miguel, jogadores que serão reservas, né? Felipe Cardoso, Miguel e Gabriel Capixaba, jogadores que serão reservas, ao invés de, para esse jogo do Lacalheira, a gente já tá com Evanilson, Marcos Paulo e Caio Paulista disponíveis. Não ia adiantar muita coisa. Então, assim, eu prometi que colocaria aqui o time titular. Pra mim, o Odair deve entrar nesse contra o Lacalheira com Muriel Gilberto, Digão, Matheus Ferraz, Egídio, Hudson. Fico em dúvida entre Henrique e Dodge, mas acho que ele ainda vai de Henrique. Eu iria de Dodge com o Henrique no banco. Iago, Nenê, o Ganso não tá disponível, Marcos Paulo e Evanilson. Esse seria o time que eu entraria, mas provavelmente quando você estiver assistindo isso, já vai ter notícia do time provável de Odair contra o Lacalheira. Não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!